com uma solicitação junto ao município para locação do espaço. Existe uma tabela de locação da área, existe essa tabela, ele paga aquele quanto a Secretaria da Fazenda. O grande problema agora é que eu não posso recolher para a Secretaria da Fazenda, eu estou tratando de publicidade, o recolhimento tem que ser no órgão de ordenamento do uso do solo, e aí eu posso fazer, por exemplo, usar essa métrica, não estou dizendo que vai ser essa. Estou falando uma métrica que poderia ser possível aqui, que seria a gente pegar a área quadrada do engenho e aplicar a taxa, me parece que é, sei lá, 56, 64 centavos, sei lá quanto é que a prefeitura cobra. E aí eu teria a outorga mínima. E a partir daí cada um que se mate. Pode ser alguém que diga o seguinte: olha, pelos 27 metros quadrados eu pago, tá certo? R$5 pelo metro quadrado. Eu pago essa outorga. O outro diz: não, eu vou pelo preço da prefeitura, que é 60 centavos no metro quadrado, 69, 67, lá um valor ínfimo aí. Então assim, a gente tem métricas para disparar isso daí. E obviamente não é demais agradecer a lembrança, mas nós já temos aí a indicação clara. Aliás, o último processo licitatório que nós fizemos, que foi um credenciamento, nós exigimos isso. Olha, além disso você paga isso. Então a gente vai dizer para o cara: ó, meu irmão, além da outorga, você me paga lá a taxa de licenciamento, não bote na sua composição de custo, para depois você não fazer o Cidade Limpa. Né? Então a gente não tem a menor dúvida que essa tabela vai estar lá, a ciência de cada um nessa direção. Tem mais gente ainda, Bela? Luicena, da Maritema. Bom dia, Antônio. Diga, mestre. É o seguinte, a gente está fazendo ali na cidade por causa do milhão de habitantes. Certo. Olha, eu poderia fazer essa licitação com 1.393 lotes e cada um poder ganhar no mínimo 30%. É uma forma. Agora, isso é econômico? Isso é interessante? Isso não dispararia um modelo onde o cara ganharia para vender depois para o outro? Então, para se chegar a esse número do tamanho do lote, o que nós vamos pensar é o seguinte: eu posso aplicar aqui algumas regras estatísticas, partindo do tamanho de quem é o maior, de quem é o menor, aplicar um desvio, chegar numa moda, sei lá, e em cima disso aí dizer qual é o tamanho que eu posso ter. O que a gente vai aplicar com o mecanismo para chegar ao tamanho do lote vai ser uma coisa altamente transparente. Agora, nós, quando firmamos lá que o lote pode ter no máximo 15%, a gente já estabeleceu aí um norte mais ou menos do que a gente está pensando. Né? Isso não foi à toa. Porque, como eu disse, quem tem 90 placas quer ter 150. Quem tem 200 quer, se puder ganhar 2, vai querer ter 300. Então aí, obviamente, o meu papel é estimular a concorrência, obviamente, sem criar uma situação absurda que alguém de fora, e aí alguns nomes são proibidos de falar aqui, eu não vou citar nomes, mas alguns nomes de fora que podem ter, né, trabalhar numa dimensão gigantesca, e dizer: olha, eu vou estourar o mercado lá em Salvador, vou entrar com o preço, vai se dar mal. Porque se eu tenho tantos outros lotes que serão mais baratos, será que ele vai ter preço para concorrer depois? Então daí eu entender que essa é uma licitação que nós vamos ter que ter muito cuidado. Muito cuidado. E ela tem que ser o mais simples possível. Agora, o questionamento do tamanho do lote ou não é algo que ninguém vai poder fazer depois da justiça. Por que a prefeitura, foi o poder público que entendeu que aquilo é um lote econômico? Aquilo é um lote econômico. Então, o que é um lote econômico? Nós já discutimos que dividir por 7 pode ser um número cabalístico importante e 5 por 7. Agora, pode ser por 14? Teoricamente pode. Só vai dar mais trabalho. Agora, quando eu disse que pode ser 14, aí eu coloco a quantidade de lotes aí, né? Doutor Alano, cadê o nosso matemático, astrofísico, já foi embora, advogado, foi embora. Né? Agora pronto, doutor Alano. Né? Então, quando a gente for fazer
aí, né, a nossa conta com 14 lotes e estabelecendo que no máximo ninguém vai poder ter mais do que 15%, vai dar no mesmo. Vai chegar na mesma coisa. Agora, como que não? Eu estou dizendo que o tamanho do lote vai ser no máximo 15%. Tá certo? Se eu botar 14 lotes e disser o seguinte, estão dizendo aí que o cara só pode ganhar 2. Não está dizendo isso? Não, observe. Eu entendi, mas olha só, o que eu apontei aqui foi o seguinte: nós pretendemos que os lotes eles trabalhem com o critério da cobertura. Existe uma outra pessoa aqui na SUCOM que pensa no modelo que foi feito no Rio de Janeiro, que é zoneamento. A própria subgerente Ana Catarina propõe isso, a questão do zoneamento. Mas se eu zonear, eu vou estar fadado a tentar forçar lotes, onde fulano vai ganhar o subúrbio, que é menos interessante, então ele vai ser disputado numa camada de preço que é mínima. Será que não era melhor, hoje a gente falando assim, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, sem nenhum tipo, é porque me veio o nome aqui na cabeça. Mas vamos supor que a Linhares, né, tivesse placa na Paralela, no Bonocô, na Garibaldi, na Centenário, na Suburbana, ele pode vender uma campanha com cobertura. Com cobertura. Então o critério que a gente quer usar é o critério da cobertura. Se é o da cobertura, o lote 1, que vai ter a melhor placa da cidade, ou a, sei lá, o 2, ou 3, ou 4, vai estar na Suburbana também. Não, de jeito nenhum, a gente está aqui para discutir e chegar no modelo. Claro. Aí a agência, quando procurar ele, vai comprar ele na mão dele com surunga. Aí é problema da agência. Ok, então vamos pensar o seguinte: partindo desse pressuposto, eu só tenho uma saída que é o zoneamento. Olha só, Mussurunga é lote X e vai ser um lote com preço mínimo de tanto. Quem fica na Paralela, irmão? Aí não tem dúvida que vai ter justiça no meio. Aí vai ter, quem é que fica com a Paralela? Quem é que fica com as placas do aeroporto? Aí vai ter porradaria, porque eu vou querer a Paralela. Eu vou querer a Paralela, com quantos mil veículos passando. Então assim, é por isso que eu acho que lamentavelmente esse modelo daí é um modelo que vai privilegiar justamente a cobertura. Então o cara vai ter que ter na Suburbana, dentro de Mussurunga, vai ter que ter na Vasco da Gama, vai ter que ter no Bonocô, vai ter que ter na Paralela. E se puder, eu vou dar a ele também, e não tem jeito, lamentavelmente, eu vou dar para ele, se puder, um painel de LED ou 2 ou 3, tá certo? Em pontos importantes que ele vai poder substituir a placa. Não tem jeito. Aí o que é que vai acontecer com o pequeno? Mas o pequeno não vai poder participar. Não é isso. Não é que o pequeno não vai poder participar. Ele vai ter que encontrar um caminho de fazer composições com outras organizações, e o fundo de comércio dele, que é a capacidade dele de se viabilizar em termos de habilitação, ele vai ter que associar a capacidade de investimento de outro. Infelizmente, quando a gente trata de grandes, porque do contrário, um motorista de táxi sem nenhum tipo de intermérito aqui, um motorista de táxi hoje em Salvador poderia estar pensando o seguinte: rapaz, ó, vai ter a licitação do VLT, eu quero entrar com o meu também. Não é? Então assim, por que não dá? Porque é um segmento onde os investimentos são muito altos. Então nesse caso específico, eu particularmente, se vocês enxergarem um outro caminho, estou aberto aqui para isso, eu não enxergo um outro caminho que não a cobertura, que a cobertura fica tudo igual para todo mundo. Assim, eu particularmente não enxergo outro caminho. Mas a placa do cara que está em Mussurunga, se em Mussurunga existirem 20 placas de área pública, amigo, e eu tiver 5 lotes, está 4 em cada lote. Não tem jeito. Não tem jeito, porque do contrário, eu vou criar uma situação que eu vou ter que pegar a paralela é só na picanha. Então o que é que vai acontecer com a Paralela? O lote lance mínimo
é de R$400 um metro quadrado de placa. É justo? Será que vem todo mundo ou não vem? Mas lá em Mussurunga o preço é 10 centavos um metro da placa. Não é melhor misturar tudo e tomar pela média? Esse é o pensamento que a gente tem lá no Fundo da Bela.